Albert Einstein, em 1879 a 1955, foi um físico alemão nascido na cidade de Ulm, na Alemanha, onde seu pai tinha uma oficina eletrônica. Era filho de judeus não praticantes. O nascimento de Einstein levou a família a mudar-se para Munique, capital da Baviera. Foi nessa cidade que Einstein recebeu sua educação formal. Quando criança, não apresentava grandes sinais de genialidade, mas também não era um mau aluno. Tinha claramente uma preferência para as matérias que exigiam raciocínio lógico, como a matemática. Formou-se em matemática e física com 21 anos de idade, no ano de 1900. Depois de graduado, Einstein passou um longo período sem emprego. Queria ocupar o cargo de professor assistente, mas não conseguiu. Dessa forma, um dos seus amigos arranjou-lhe um emprego no departamento oficial de patentes de Berna, em 1902. Einstein permaneceu nesse cargo até 1909. Em 1896, Einstein ingressou no Instituto Federal de Tecnologia da Suíça e, aos 26 anos, publicou sua teoria da relatividade espacial. Em 1905, 5 anos após a sua graduação, Einstein publicou 4 artigos na revista científica alemã, que mudaram completamente o paradigma da física vigente. O primeiro desses trata do movimento browniano. Nele, Einstein explica o movimento das pequenas moléculas que pairam sobre a superfície dos líquidos. Seu segundo trabalho publicado trata das causas do efeito fotoelétrico. Nessa publicação, Einstein sugere que a natureza da luz nesse fenômeno era corpuscular, ou seja, a luz é composta por pequenos pacotes de energia sem massa, os fótons. A explicação dada por Einstein para o efeito fotoelétrico deu origem ao que chamamos hoje de dualidade onda particular. Hoje sabemos que algumas partículas, como os prótons e elétrons, podem comportar-se como onda ou partícula. Uma das consequências de sua teoria era a possibilidade da existência de ondas gravitacionais, cuja existência só pôde ser confirmada no ano de 2017, em razão da inexistência de tecnologias capazes de detectar esse tipo de onda e também do acontecimento de um evento astronômico de grande escala, capaz de produzir ondas gravitacionais detectáveis como a colisão de 2 buracos negros supermassivos. Em sua quarta publicação, Einstein detalhou o desenvolvimento matemático da teoria de relatividade e apresentou ao mundo sua famosa relação de equivalência entre massa de repouso e energia, E igual a mc². A relação acima foi utilizada para os cálculos de energia que é liberada em reações nucleares. Com base nesses cálculos, diversas aplicações tecnológicas surgiram, tais como as usinas e as ogivas nucleares. Apesar das enormes contribuições para as mais diversas áreas da física, Albert Einstein somente foi laureado com o Prêmio Nobel de Física no ano de 1921, não pela teoria da relatividade, mas pela explicação do efeito fotoelétrico. Os quanta de luz, 1905. Ao iluminar certos metais com luz ultravioleta, observa-se um estranho fenômeno. Só a partir de determinadas frequências é possível arrancar elétrons ao metal. Iluminando o metal com luz de frequências mais baixas, por mais intensa que esta fosse, nada acontece. Einstein supõe que as trocas de energia entre a luz e os elétrons no metal só poderia ser feita por pacote de energia proporcional à frequência e não continuamente como previa a teoria clássica. Os quanta de luz são hoje conhecidos como fotões. Movimento browniano, 1905. No meado do século XIX, o botânico Robert Brown reparou que certos grãos de pólen em suspensão na água apresentam movimento errático quando observado ao microscópio, que faria mover tão aleatória estes pequenos grãos. Einstein explicou que este movimento browniano como uma consequência dos impactos das moléculas da água nos pequenos grãos de pólen e descreveu os resultados experimentais a partir dos seus cálculos. Tínhamos assim uma forma de observar indiretamente o movimento das moléculas, que são muito mais pequenas. Relatividade restrita, 1905. Desde os tempos de Galileu e Newton, que os físicos sabiam que as medições relativas a processos mecânicos não apresentavam diferenças, quer o aparelho de medida estivesse em repouso ou se movesse em linha recta e a velocidade constante. Princípio da relatividade, por exemplo, num cais
ou num barco em movimento uniforme, os objetos comportam-se da mesma maneira. Relatividade geral, 1916. A teoria da relatividade geral veio alterar de forma mais drásticas os conceitos que tínhamos de espaço e de tempo. O espaço-tempo passa a ser encurvado pela presença da matéria e, em particular, a luz acompanha esta curvatura. Para testar o encurvamento dos raios de luz, foi preciso esperar por um evento à escala astronômica. Durante o eclipse total do Sol de 1919, o astrônomo britânico Eddington conseguiu observar a luz proveniente de uma estrela que se encontrava ocultada pelo Sol. Isto mostrou que os raios de luz encurvam ao passarem perto do Sol. O desvio observado foi exatamente o previsto pelos cálculos de Einstein. Após se formar, Albert Einstein passou quase 10 anos sem conseguir emprego na academia. Seus professores consideravam-no brilhante, porém rebelde e indisciplinado. Por isso, recusavam-se a recomendá-lo para outras instituições. 2 anos, 2 anos antes de ganhar o Prêmio Nobel de Física, Einstein havia prometido dar à sua esposa, como parte de um acordo, o divórcio. Quando foi laureado, Einstein deu-lhe todo o prêmio. Após a morte do primeiro presidente de Israel, Einstein foi convidado para tornar-se presidente, mas recusou a resposta. Einstein mudou-se da Alemanha para os Estados Unidos durante o regime nazista. Na época havia um prêmio de 5.000 para quem o capturasse. Os nazistas acreditavam que Einstein era um espião norte-americano. Einstein escreveu uma carta ao presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Delano Roosevelt, sugerindo que os Estados Unidos produzissem a bomba atômica o mais rápido possível, antes que os físicos nazistas o fizessem. Em seus anos finais, Einstein mostrou-se arrependido quanto a isso e era totalmente contra o uso das ogivas nucleares. Há quem acredite que Einstein não era bom em matemática. Na verdade, Einstein sempre teve excelente domínio da matemática e isso se mostrou verdadeiro com a sua vasta produção científica. Einstein teve um desenvolvimento tardio de sua fala. Somente passou a comunicar-se verbalmente aos 4 anos de idade. Após separar-se de sua esposa Mileva Marie, Einstein casou-se com sua prima Elsa Lowenthal. O cérebro de Albert Einstein foi roubado por um patologista que participou de sua autópsia, Thomas Harvey, o qual manteve o órgão preservado por mais de 40 anos. Os estudos feitos sobre o cérebro de Einstein mostram que o seu lobo parietal, a região do cérebro responsável pelo pensamento matemático, era 15% maior.